Hoje eu quero falar para vocês os principais erros que atrapalham na definição muscular. Então, muitas pessoas me perguntam, né, até relatam que elas já treinam, já fazem dieta, já estão na busca de definição muscular, mas elas não conseguem ver nenhuma musculatura aparente, né? E a definição nada mais é do que a gente conseguir ver aquele músculo definido. Então, eu consegui ver o formato muscular daquela musculatura que eu estou buscando, seja na perna, no braço, no abdômen. E aqui já vai uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é importante vocês saberem: as pessoas acumulam gordura de maneira diferente no corpo. Então, uma pessoa pode ter mais facilidade de ter um braço definido, e a outra pessoa ter a perna definida, e a outra pessoa ter o abdômen definido. Tudo dependendo de onde a pessoa acumula gordura, certo? Sendo que a maioria das pessoas acumula gordura na região do abdômen. E por que isso acontece? Porque o nosso abdômen, ele tem diversos órgãos vitais. E acumular gordura nessa região protege, de certa forma, de choques mecânicos. Então, antigamente, era muito útil para sobrevivência. A gente ter uma proteção de gordura nessa região para a gente possivelmente, que for sofrer um choque mecânico, uma mordida, algo do tipo, a gente conseguir se proteger. Hoje em dia já não é mais necessário, mas a configuração de fábrica do nosso corpo ainda geralmente é com gordura acumulada nessa região do abdômen, nas vísceras, né? É uma gordura muito perigosa que, de certa forma, quanto mais a gente tem, pior é o funcionamento dos nossos órgãos. Então a gente tem que tomar cuidado principalmente com essa gordura. Então aqui eu vou te mostrar alguns fatores que podem estar te impedindo de ter essa definição muscular em qualquer parte do corpo. Beleza? E o mais importante aqui, eu quero que você aprenda isso, você utilize. Beleza? Então, vamos fazer esse trato aqui, assiste, pega a informação e aplica, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Então, começando com a parte do treino aqui, depois a gente vai para a dieta e para o descanso, a gente tem os principais problemas que eu encontro são no treino, em questão do volume de treino. Então, volume de treino, o que é o volume de treino? Séries, repetições, quantas vezes por semana você treina, se você está fazendo cardio e musculação. Então, tudo isso vai influenciar na questão da definição. Como assim? Se você treina pouco, você vai dar pouco estímulo para a sua musculatura crescer, né? Então, se você treina poucas vezes na semana, se você treina com um volume muito pequeno, você não vai dar um estímulo necessário para sua musculatura se desenvolver. Seu corpo vai entender que o que você está fazendo já é o suficiente, o que você já tem de músculo já é o suficiente. Então, como você não está dando mais sinais de que ele precisa desenvolver musculatura, ele não vai desenvolver e vai continuar naquela. Isso daí geralmente é muito comum em treinos mais fraquinhos, né? Mas geralmente até os treinos genéricos de iniciantes que você faz na academia já são suficientes se você é iniciante mesmo. Só que o problema é que demora muito tempo para trocar esses treinos. Então, quando você se acostuma com o volume de treino, você tem que imediatamente aumentar esse volume para continuar dando estímulo para o seu corpo ganhar massa muscular, tá? Então, esse volume para menos atrapalha, porque não dá estímulo suficiente, e esse volume para mais, ele vai acabar atrapalhando na questão do seu descanso e da recuperação muscular, né? Quando a gente treina, a gente destrói a musculatura, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, a gente treina, a gente destrói a musculatura. Quando a gente descansa e come adequadamente, a gente recupera essa musculatura, certo? Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre treinar e descansar, para que de fato eu consiga ganhar massa muscular da maneira correta, tá bom? Então, volume de menos não dá estímulo para você conseguir ganhar massa muscular, e volume de mais não dá tempo de você descansar e recuperar essa massa muscular. Então, é uma coisa que pode te atrapalhar também, tá bom? Então, acerte o teu volume de treino. Se tá leve, é uma percepção subjetiva de esforço, né? Como que você sente que tá teu treino? Se você sente que tá muito levinho, talvez esteja na hora de dar uma aumentada. Se a gente tá muita coisa, não tá descansando bem, não tá recuperando bem, você chega sempre cansado de novo para treinar, talvez esteja demais, tá? Essas percepções aí são interessantes para você ajustar o teu volume de treino, ok? E claro, um professor te acompanhando seria sempre bom, né? Infelizmente a gente sabe que os professores das academias geralmente não conseguem ter esse acompanhamento, mas é uma coisa que ele devia estar observando também, beleza? Intensidade do treino. Então, carga que eu utilizo no treino, né? Geralmente volume e intensidade são
inversamente proporcionais. Então, quando eu tenho um volume muito grande, eu não consigo ter uma intensidade tão grande. Né? Imagina eu fazer 30 séries de um exercício, todas super pesadas. Eventualmente, como eu tenho um volume muito grande, eu vou acabar fazendo séries menos intensas no final do treino. Então eu posso ter, por exemplo, um volume baixo de treino, né? Eu falei de 30 séries, mas vamos supor que você faz 15 séries no treino. Só que você faz séries muito pesadas, muito intensas. Então isso pode, de certa forma, suprir o que você precisa do volume de treino. Então você pode ter muita intensidade no treino ou muito volume no treino, né? Ou você pode variar entre os dois. Mas quando você erra um ou outro, geralmente você acaba indo para aquela questão de você estar dando uma carga muito mais pesada do que o corpo aguenta. Então, a intensidade do treino você também precisa acertar, né? Treinar com uma carga certa, geralmente, é onde as pessoas mais erram. Então, às vezes você tem lá 3 séries para você fazer de rosca direta, né? Que é a rosca lá com halter. E aí você vai lá e faz 3 de 12 com 2 quilos. Sendo que você aguentaria fazer com 5, 6 quilos, mas você fez com 2 quilos. Então, você não está dando uma intensidade necessária para o seu músculo se desenvolver. Porque você aguenta fazer com 6, mas está fazendo com 2. Um estímulo com 50% a menos da carga de que você aguenta já é um estímulo ineficiente de treino. Né? Então, se você aguenta treinar com 6 quilos e você pega 3, já está sendo ineficiente o treino. Então, você precisa aumentar 4, 5, de preferência 6. Se você aguenta 6, você faz o treino com 6. Entende? Mas é o que eu quero que você entenda também. Será que você está fazendo com a carga certa? Será que você está ajustando certinho a sua carga? Fica o questionamento para você aí. Ah, Vini, mas eu não sei acertar carga. Eu vou deixar aqui um videozinho aqui em cima no card te ensinando a você ajustar a sua carga no treino. Beleza? É um vídeo super interessante, inclusive eu vou deixar até a playlist, eu deixo só para as minhas alunas, para elas aprenderem a treinar, mas eu vou deixar disponível aqui nesse vídeo para você. Beleza? Lá fala de amplitude, de carga, como é que você treina ajustando a ordem dos exercícios. É muito legal essa playlist, realmente eu indico para você ver, porque eu fiz ela com muito carinho e eu tenho certeza que vai mudar o jeito que você treina, tá bom? Aliás, falando de amplitude, amplitude também é importante para você ter uma máxima contração muscular e desenvolver a sua musculatura, né? Por exemplo, vamos lá, vou fazer a demonstração do bíceps de novo. Se eu faço o movimento completo, eu estou trabalhando aqui o meu bíceps por completo, tá? Se eu faço só metadinha, eu estou fazendo um estímulo para o meu bíceps metade do que poderia ser. E aí, eu geralmente vou desenvolver uma parte só do meu bíceps, eu não vou desenvolver ele por completo. Isso até é útil para algumas pessoas que querem desenvolver partes específicas do corpo. Mas se você não é esse tipo de pessoa, se você quer ganhar massa muscular no músculo todo, interessante que você tenha uma amplitude boa, tá bom? Então, aprenda sobre amplitude, porque nem sempre mais amplitude é melhor, né? Às vezes fazer amplitude demais você tira o trabalho da musculatura e joga para outra. Né? Mesma coisa aquela elevação lateral que o pessoal sobe até aqui em cima. A musculatura do deltoide lateral, ele trabalha só até a altura da axila, mais ou menos. Então não adianta eu ficar subindo até em cima. Então, cada músculo tem uma amplitude excelente de trabalho. Né, amplitude ótima de trabalho. E você tem que focar em trabalhar nessa amplitude ótima para você desenvolver essa musculatura do jeito que você quer. Beleza? Então, amplitude é muito importante também. Cardio. Então, cardio demais, cardio de menos pode te atrapalhar, né? Se a gente tem um foco muito grande em cardio e pouco em musculação, por exemplo, você vai ter dificuldade de ganhar massa muscular, né? Porque geralmente cardio e musculação eles são antagônicos no sentido de o corpo priorizar a recuperação de um em vez do outro. E geralmente a recuperação ela é focada mais em cardio do que em musculação. Então, uma pessoa que treina cardio demais, ela vai ter talvez dificuldade maior de ganhar massa muscular, tá bom? Estou falando demais, porque o interessante para você ter uma definição é você fazer os dois. Só que o volume maior tem que ser em musculação e menor em cardio, certo? Tem gente que erra nisso.
E aí que tá, se você for um corredor, se você for uma pessoa que faz uma modalidade, é um atleta de alguma modalidade, beleza. A musculação entra como segundo ponto para você. Mas se o seu objetivo é definição, estética, aí a musculação tem que entrar em primeiro lugar e o cardio entrar como complemento. Beleza? E pessoas também que não fazem cardio vão ter dificuldade. Por quê? O cardio ajuda a queimar gordura, né? O cardio, ele me gera algumas adaptações que fazem com que o corpo queime gordura de maneira mais eficiente. Então, a gente tem uma estrutura que chama mitocôndria, né, dentro das nossas células. Deixa eu até achar um negocinho para eu desenhar aqui, ó. Então a gente tem as mitocôndrias, né, que é tipo um feijãozinho assim que a gente tem dentro da nossa célula. E a mitocôndria aqui, ela, quando eu faço cardio, ela aumenta de tamanho e ela aumenta o número de mitocôndrias. E o que acontece nessa mitocôndria? Lá dentro ela queima gordura. Então, quanto mais mitocôndrias eu tenho, melhor vai ser meu gasto de gordura. Então, meu corpo vai queimar gordura de maneira mais eficiente. Por isso que eu preciso ter cardio se eu quiser ter os melhores resultados, certo? Talvez não muito cardio, porque isso pode atrapalhar, mas eu preciso ter cardio, tá? É fundamental que eu tenha cardio aí para me ajudar nessa questão. Beleza? Então não negligencie o cardio, é muito importante. Né? Nos últimos tempos o pessoal tem falado muito mal de cardio para falar que musculação é melhor, mas na verdade ele é fundamental também. Né? Então não é porque a musculação é melhor e ajuda mais a definir que você vai ignorar o cardio. Inclusive, se você tem 1 hora de treino, eu recomendo para você que você faça 45 minutos de musculação e 15 de cardio, em vez de fazer 1 hora de musculação. Por quê? Porque cardio e musculação dão mais resultado em termos de definição do que eles isolados, né? Então, tenha isso em mente quando você for treinar e montar o seu treino, né? Dieta. Vamos lá. Passar aqui sem enrolar muito. Déficit calórico muito grande. Quando você está comendo muito pouco, né, você tem um déficit calórico muito grande, o seu corpo ele não consegue ganhar massa muscular, porque ele está lutando para sobreviver. Então, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai queimar os teus músculos, que os teus músculos aceleram o seu metabolismo. Então, no momento de sobrevivência, o seu corpo quer mais que seus músculos se lasquem, porque eles estão acelerando o seu metabolismo, fazendo você gastar mais energia. Então, quando está gastando muita energia, o que o seu corpo faz? Ele corta, ele joga fora. E aí, dessa maneira, o seu metabolismo desacelera e aí você passa a queimar menos calorias por dia. Sobreviver mais. Para o seu corpo é mais interessante do que você ganhar massa muscular. Então, se você exagerar nesse déficit calórico, você possivelmente não vai conseguir definir. O que é um déficit calórico exagerado, Vini? Mais de 20% das calorias que você precisa no dia. Né? Então, você precisa de 2.000 calorias por dia. Se você ultrapassar 400 calorias de déficit calórico, você vai começando a ter mais chances de queimar a massa muscular. Tá bom? Quer dizer que vai queimar? Depende de pessoa para pessoa, da dieta, de vários fatores, mas você aumenta as chances, né? Então, eu sempre indico para você fazer um déficit calórico, se você quiser ser conservador e manter tua massa muscular de mais ou menos 20%. Não gosto de passar muito desse número. Beleza? Proteínas insuficientes. Então, se você não come proteínas de maneira suficiente para o seu corpo, ele vai precisar da sua musculatura. Ele não vai conseguir também construir músculos, porque ele precisa de proteínas para isso. E qual que é um número legal, Vini? De 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Tá? Então, se é uma pessoa que pesa 70 quilos, for comer 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, 140 gramas de proteína por dia. Tá? Mas um erro que eu vejo muito comum e que eu não quero que você cometa é que muitas pessoas acham que 140 gramas de proteína é 140 gramas de frango. E não. 140 gramas de proteína são 140 gramas de proteína no dia. 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. E aí você começa a fazer as contas. Pô, então eu estou comendo frango no almoço, frango na janta, são 60 gramas de proteína. Eu preciso comer 140, tá faltando aqui. Talvez seja por isso que eu não estou conseguindo ganhar massa muscular, porque está faltando proteína. Então não adianta você fazer um treino super pesado e chegar na proteína, chegar na hora da dieta e você vacilar nisso. Tá? Então arruma proteína aí se você não está comendo o suficiente. Do que eu já vi, eu sei que muitas pessoas que não têm acompanhamento de dieta nem nada erram nisso, tá? 90% das pessoas erram nisso, beleza? Então, já estou falando aqui para você dar uma ajustada nisso. Retenção de líquidos pode estar atrapalhando você a ver definição, né? Então, esses líquidos acabam atrapalhando na questão da definição e a gente bebendo água, a gente elimina essa retenção líquida,
Então, é uma coisa fácil de resolver, né? Bebe água, mais água vai te ajudar a ser mais definido, ok? Sódio fast foods. Mesma coisa, então, o sódio ele aumenta a retenção, né? E nos fast foods você encontra muito sódio. Então, uma coisa é meio atrelada à outra. Se você está comendo muito fast food, se você está comendo muito sódio, salgadinho, enfim, essas coisas que têm muito sódio, provavelmente a sua definição vai para o saco, mesmo que você tenha pouca gordura. Essa retenção aí ela é muito chata e ela atrapalha muito você a ter definição. Por isso que é um estilo de vida, né? É muito difícil de você comer besteira e ser definido, né? Tem pessoas que conseguem, mas no geral você tem que ter uma boa alimentação, com sódio, fast food sendo mínimo no seu dia a dia, né? Às vezes você não come nem todos os dias, você come no fim de semana, uma refeição livre, algo do tipo. Mas se você tem constantemente isso na sua dieta, você vai ter dificuldade de ter definição muscular, certo? Outra coisa, comendo coisas fora de hora na dieta, né? Então, às vezes você está comendo coisas fora de hora que você nem contabiliza. Às vezes você acha que a sua dieta tá boa, tá comendo café da manhã, almoço, janta e teoricamente de tarde você não come nada, mas você vira e mexe, você belisca uma bolacha, você come alguma besteira que pode ou não ser calórica, geralmente é calórica, e aí você destruiu aí o teu déficit calórico do dia. E aí você não consegue perder gordura, não consegue ter definição. Então, presta atenção nessa questão de comer coisas fora de hora. A gente aqui na nutrição, a gente chama de refeição qualquer coisa que você come, tá? Seja bolacha. Então, às vezes você não conta como refeição essa bolacha, mas conta. Então, quando tem um nutri te perguntar o que você está comendo, quais refeições você está fazendo, você vai falar da bolacha também. Você vai falar da besteirinha que você come. Você vai falar da sua bebida que você está bebendo. Às vezes você está bebendo refrigerante, você nem conta isso. Você fala o que você está comendo, mas você bebe 3, 4 copos de refrigerante no dia. Já são 600 calorias, né? Então é bastante coisa. Então isso tudo influencia em você perder gordura ou não. Beleza? Comendo demais no fim de semana, mesma coisa, né? Então, meu fim de semana é de boa. Aí você vai pro rodízio no fim de semana, come 3, 4 mil calorias. Cara, sem chance de você perder gordura dessa maneira. Você vai destruir o resultado da sua semana. Beleza? Distribuindo mal as refeições durante o dia. Só que é um erro que eu vejo muito comum, né? As pessoas, elas tomam café da manhã, elas almoçam, e aí elas não comem nada até a janta. Quando chega na janta, elas chegam destruindo, comendo o reboco da parede. Isso aqui acaba com a sua dieta. Você vai comer muito mais do que você deveria de noite, porque você está morrendo de fome, e aí você acaba com o déficit calórico do dia, né? Sendo que se você de tarde comesse alguma coisa para não chegar com fome tão na janta, seria muito melhor para você. Você conseguiria controlar muito melhor as tuas os teus impulsos de comer besteira e comer muito de noite. Então isso aqui é um erro que eu vejo bastante, que eu corrijo bastante também nas dietas que eu monto. Eu sempre tento manter aí um lanche da tarde, né? Para justamente não acontecer isso no momento da janta, beleza? E por último, descanso aqui. Então, intervalo de descanso pode estar te atrapalhando, né? Se você descansar muito pouco entre as séries do treino, possivelmente você está levantando menos carga do que você poderia, né? O que conta pra gente durante um treino é o quanto de carga que a gente levantou no treino. Então vamos lá, você está fazendo 3 séries de 10 com 10 quilos, independente do exercício, tá? Você está levantando 300 quilos, certo? Então 3 séries de 10 com 10 quilos, você levanta 10 quilos. 10 vezes são 100 quilos. 3 séries são 300 quilos. Beleza? Não fui rápido demais não, né? Deu pra entender. Então, eu levantei 300 quilos. Só que a partir do momento que eu descanso pouco, eu não vou conseguir executar as 3 séries de 10 com a mesma intensidade. Então, muito provavelmente a minha primeira série, ela vai ser 1 de 10 com 10 quilos. A minha segunda série, em vez de eu conseguir fazer 10 repetições, eu vou fazer 8, 7 porque eu descansei pouco. E depois, a outra série eu também vou fazer, sei lá, 5 repetições. Então, no fim das contas, era para ter feito 30 repetições, mas eu fiz, sei lá, 22, né? Porque eu treinei, eu não consegui fazer 10 repetições porque eu não descansei direito. Então, o que conta para você ter resultado é quanto mais peso você levanta nas repetições, a tonelagem de carga.
né, que eu levantei no treino. Então, isso que conta para ter resultado. Se eu estou descansando pouco, 30, 45 segundos, provavelmente eu vou ter isso daí atrapalhando no meu ganho de massa muscular e na minha definição. Tá? Então, intervalos, tenta manter entre 1 minuto e 2 minutos. A não ser que sejam músculos pequenos, por exemplo, bíceps, tríceps. Esses aí, geralmente, você dar um intervalo um pouco menor não tem tanto problema, porque eles recuperam mais rápido. Mas para musculaturas maiores, tipo perna, peitoral, que pegam várias musculaturas, é legal você dar um descansado um pouco maior, certo? Sono. Então, tá dormindo mal? Vai se lascar, vai recuperar mal daquele jeito que eu falei, né? Se você recuperar mal, você vai conseguir pegar menos carga, vai diminuir a tonelagem do seu treino e não vai dar um estímulo legal para você ganhar massa muscular. Então, o sono é muito importante nessa questão, tanto para recuperação quanto para você treinar bem, né? Então, não negligencie o sono. Na verdade, é uma das coisas mais fáceis da gente negligenciar e achar que não tem nada a ver. E se você não está conseguindo fazer dieta, não está conseguindo treinar direito, tenta priorizar pelo menos o sono. Dormir mais cedo, deitar mais cedo na cama, uma coisa que praticamente todo mundo consegue fazer. Ah, não, mas eu chego tarde e tal. Beleza, mas às vezes você chega tarde, você fica mexendo no celular meia hora, 1 hora, sendo que você poderia estar dormindo nessa meia hora, 1 hora. Acredita, faz muita diferença você dormir com qualidade, tá? Não só no treino, mas na sua vida. Então, se você é uma pessoa que está sempre cansada, tenta dar uma atenção especial nessa parte do sono. Beleza? Tempo entre as sessões de treino. Então, isso daqui tem a ver com como você distribui o seu treino na semana. Né? Então, por exemplo, treinei peito hoje, vou treinar peito amanhã, depois peito de novo, e não estou dando descanso para o meu peito. Isso pode atrapalhar, né? Então, se eu quero definição muscular, por exemplo, no abdômen, eu faço abdominal todo dia, às vezes eu não estou dando descanso para o meu abdômen se desenvolver. E claro, não adianta você ter muita massa muscular naquele local se você tem gordura também por cima, né? A gente tem que perder gordura e desenvolver a musculatura para a gente ter uma definição. Não adianta focar em um só. Mas se eu for falar para focar em um só, tá? Não estou falando para fazer isso, mas se você for focar, foca mais em perder gordura, que perder gordura vai ser mais importante para sua musculatura aparecer do que só focar em ganho de massa. Entende? Por quê? Porque eu tenho gominhos aqui embaixo da minha barriga. Só que eu tenho muita gordura em cima. Eles não vão aparecer. Nem que eu tenha muito volume de gominho, tem gordura em cima, não vai aparecer. Então eu preciso eliminar a gordura. Eliminar a gordura para a definição é mais importante do que ganho de massa. Mas claro, se eu só eliminar gordura e não tiver massa, eu vou parecer aqueles magrelos, aquelas pessoas desnutridas, sabe? Que não comem, que aparece tudo. Você vê a musculatura da pessoa, mas porque ela tem tão pouca gordura que não chega a ser saudável isso. Então isso você tem que tomar cuidado também, tá? E por último, o princípio da supercompensação. Esse daqui eu quero explicar para vocês entenderem como é que funciona isso. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, supercompensação é o quê? Basicamente aquilo que eu falei para vocês sobre recuperação e treino, tá? Então, supercompensação. Nossa, palavra grande, né? Vou por super, tá bom. Ó, então vamos lá. Aqui você é os. Opa! Escorregou o mouse aqui. Ei, não é borra, calma, vai dar certo, é borracha. Vamos lá, ó. Aqui é a sua linha de início. Então você começa treinando aqui. Quando você treina, essa linha aqui, que é o seu normal, ela vem para baixo. Então, o seu desempenho de treino, o seu desempenho do corpo, o seu cansaço, ele vem para baixo. Então, você fica pior. Durante o treino e depois do treino, você fica um pouco pior do que você estava no começo, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai dormir, vai comer, e aí essa curva de supercompensação vem para cima e ela volta num platô de novo, né? Então, aqui, ó, tô normal. Treinei, recuperei e voltei um pouco mais forte do que eu era. E aí, no dia seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Treino, recupero e volto mais forte. Treino, recupero e volto mais forte. Então, no final, eu estava aqui nesse começo e eu agora estou aqui. Então, eu fui melhorando meu condicionamento e ganhando massa muscular nesse processo. Tá? Então, essa linha vem para cima. Só que pode acontecer de eu estar. Deixa eu apagar isso aqui. Pode acontecer de eu estar treinando demais e isso acontecer. Então, eu dou a pancada,
Quando eu estava recuperando e chegando, eu dou outra pancada. Quando eu estava recuperando e chegando, eu dou outra pancada. E vou fazendo isso. Então, se eu não der o descanso adequado, eu posso começar nessa linha e estar pior depois. É o que a gente chama de overreaching, overtraining. Estou treinando muito, né? E isso pode atrapalhar meus resultados. Então, se eu estou fazendo isso aqui, eu estou atrapalhando minha definição muscular, né? E aí isso me impede de ganhar massa muscular, porque eu ganharia massa muscular aqui em cima, né? Aqui em cima eu ganharia massa muscular, mas eu estou descendo e estou descendo, 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 não consigo recuperar. E aí eu não consigo ganhar massa muscular. Então, esse princípio de supercompensação, ele é onde as pessoas erram muito. Muitas pessoas treinam demais, achando que treinar demais vai dar mais resultado, e na verdade elas não estão descansando. Como que eu sei se eu estou nesse quadro de supercompensação ou não? Eu já falei no primeiro, mas vou falar de novo. Você precisa começar a ouvir o seu corpo. Você tá tendo dores constantes? Tá sentindo que quando você chega para treinar, você não consegue exercer a mesma carga que você exercia antes? Você tá dormindo bem? Tá conseguindo recuperar? Tá conseguindo progredir carga no seu treino? Não de semana em semana, mas de 2 em 2 semanas? Você sente que tá melhorando? Você sente a musculatura trabalhando bem? Ou você está sentindo dor na articulação? Você está sentindo cansaço? Você sente desânimo de treinar? Então, tudo isso são sintomas de overreaching, overtraining, que é um princípio de, né? Então, tudo isso você tem que observar na hora de você estar fazendo o seu treino. Beleza? Então, possivelmente, se você não está definindo, você tem um desses. Você tem um desses tópicos aqui que eu mostrei, ou todos eles, né? Espero que você não tenha todos eles. Se você tiver todos eles, você está fazendo coisas muito erradas. Então, provavelmente, se você está errando em alguma dessas coisas, vai estar te atrapalhando a conseguir definir o seu corpo. E é por isso mesmo que eu te mostrei tudo isso, para justamente você não ter esses problemas aqui e você conseguir aplicar de alguma forma o que eu te falei aqui e melhorar os seus resultados. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal porque vai ter mais vídeos. E se você quer a minha ajuda para você conseguir definir o seu corpo, emagrecer, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui embaixo. E aí você pode acessar lá. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.